questão é qual probiótico usar. Os probióticos eles não são iguais e para que a gente determine qual o melhor probiótico para cada um de nós, a gente deve determinar inicialmente qual é o tipo de patologia que eu vou querer tratar, qual é o tipo de patologia que eu vou querer prevenir e qual é o tipo de paciente que eu vou ter que suplementar. Quais os remédios que ele toma em conjunto, quais as doenças que ele apresenta. E a partir daí poder definir qual é a cepa ideal de probiótico a ser suplementada para um paciente específico também. Os probióticos não são iguais porque eles podem se diferenciar extremamente, podem se diferenciar muito de uma cepa para outra. Não adianta a gente considerar simplesmente o mesmo gênero e espécie. O mesmo exemplo a gente dá aqui nesse slide, em que a gente tem um exemplo de gênero e espécie Homo sapiens e outro Homo sapiens. Mesmo gênero e espécie, mas pessoas completamente diferentes e com funções completamente diferentes. A mesma coisa acontece se eu pegar um Bifidobacterium lactis X e um Bifidobacterium lactis Y. Eles podem ter a mesma semelhança que nós temos com um peixe ou que nós temos com uma palmeira. Portanto, é muito importante a gente conhecer qual é o RG de cada um desses micro-organismos, qual é a cepa exata de cada um desses micro-organismos. Além disso, quando eu suplemento um probiótico, por definição esse probiótico tem que estar em número adequado e tem que estar vivo no local onde ele vai agir, ou seja, no nosso intestino. Para que ele chegue no intestino vivo, ele tem que passar incólume pelo nosso estômago, onde existe o ácido clorídrico, que vocês sabem tem um alto poder bactericida. Além disso, no duodeno, os sais biliares e as enzimas pancreáticas também têm efeito bactericida. E isso vai fazendo com que a população desse probiótico possa ser reduzida à medida que ele desce pelo trato digestório. Além disso, pode haver interação com outros medicamentos usados pelo paciente ou com determinadas alterações até da motilidade intestinal e do pH intraintestinal, de tal modo que todas as cepas que nós temos no mercado precisam ser muito bem estudadas, mostrando que elas passam incólumes por isso, ou se não passarem incólumes, que cheguem ao intestino numa quantidade adequada e vivas. Então, preciso ter certeza que esses micro-organismos vão estar vivos em números adequados. Outra coisa bastante importante é ter certeza de que esses probióticos específicos foram bem conservados. Existem alguns probióticos que têm que ser refrigerados e precisam ser mantidos sob determinada temperatura o tempo inteiro. A não manutenção dessa temperatura por um tempo adequado pode fazer com que nós percamos cepas viáveis, o que pode interferir na ação desses micro-organismos. Outra coisa bastante importante é saber se essas cepas elas sobrevivem, por exemplo, à pressão atmosférica ou não. Determinados probióticos não podem ser transportados no porão do avião, porque podem morrer quando submetidos a pressões atmosféricas diferentes. Alguns probióticos não suportam determinadas temperaturas e não podem ser utilizados em países tropicais, só podendo ser utilizados em países onde a temperatura é mais amena e assim por diante. Outra coisa bastante importante é a gente ter certeza da origem desses probióticos, onde eles foram desenvolvidos. Prestar atenção em todo aquele processo que eu mostrei para vocês anteriormente, de seleção, de comprovação da sua eficácia e principalmente de comprovação da sua segurança. Não se esqueça que esses probióticos eles têm que ser multiplicados para serem lançados no mercado e uma vez se multiplicando, eles podem sofrer mutações espontâneas, podem sofrer infecções por fagos que podem também levar a mutações e essas mutações podem interferir não só na eficácia, mas principalmente na segurança desses micro-organismos. São poucos laboratórios no planeta que conseguem monitorar esse tipo de mutação e conseguem então garantir que aquela cepa não sofreu nenhuma mutação que possa comprometer a sua segurança. Além disso, as cepas estudadas, por exemplo, como iogurtes, não necessariamente vão apresentar o mesmo efeito benéfico quando lançadas como poliofilizado ou comprimidos, então isso precisa ser comprovado através de estudos experimentais de forma adequada. Quando nós temos uma cepa probiótica e eu junto várias outras, isso não quer dizer que esse produto multicepa seja melhor do que um produto com cepa isolada. Essas cepas, quando colocadas em conjunto, podem competir por receptores, podem competir por nutrientes,
uma cepa pode produzir bacteriocina que mata outra cepa. Então, quando eu quero ver se um produto multicepa é melhor do que um produto que tem cepa isolada, eu preciso estudar essas cepas em conjunto e mostrar que de fato essa melhora existe quando associam essas cepas. Mesma coisa acontece então quando eu junto várias cepas, eu preciso ter certeza então que essas cepas não, quando em conjunto, não vão ser melhores do que a cepa quando dada isoladamente. Outra coisa com relação à associação de um probiótico com um pré-biótico, chamados simbióticos. Não necessariamente esses produtos são melhores do que o probiótico isolado. E deve haver muito cuidado em se associar o pré-biótico correto ao probiótico X. Porque se eu associar um pré-biótico errado, esse probiótico pode promover o crescimento de cepas ruins ao invés de cepas boas e fazer com que haja uma competição não desejável dentro do nosso intestino. Então, novamente, um probiótico isolado, quando comparado com um simbiótico, precisam ser estudados os dois para que a gente possa mostrar que, de fato, esse simbiótico é melhor do que o probiótico isolado. Tudo isso eu coloquei para os senhores para dizer que não tem cabimento nenhum a manipulação de probióticos. Quando eu manipulo um probiótico, seja qual for, eu não tenho controle de nada daquilo que eu falei para os senhores. No caso do Bifidobacterium lactis BL04, como vocês podem ver por aqui, os estudos são bem claros em dizer que é uma cepa que tolera bastante a passagem pelo estômago e tolera bastante também a passagem pelo duodeno, sendo bem resistente não só à acidez, mas também à secreção de sais biliares. Além disso, eu tenho outro problema que está relacionado com a ação dos probióticos. Isso passa pelo tipo de resposta ser bastante variável de indivíduo para indivíduo. Então, os probióticos não funcionam da mesma maneira em todas as pessoas. Esse trabalho é bastante interessante porque mostra cada uma dessas barrinhas um paciente diferente. Diferentes cepas foram estudadas no que diz respeito à produção de interleucina 10 e aqui vocês observam que a resposta foi bastante diferente de um indivíduo para outro. E mesmo dentro do indivíduo, as respostas podem variar. E isso pode ser secundário, por exemplo, a variabilidade genética dos PRR, o tipo de dieta consumida em conjunto com a cepa probiótica específica, variações climáticas, presença de infecções concomitantes, a própria idade do paciente e eventuais medicamentos usados em conjunto. O BL04, ele tem alguns trabalhos que mostram resultados bastante interessantes, por exemplo, na prevenção de infecções respiratórias. Quando eu comparo a suplementação dessa cepa com indivíduos que receberam placebo, a gente vê que no caso de prevenção, por exemplo, de infecções respiratórias, que eu preciso de muito mais, eu consigo proteger o meu paciente muito mais de desenvolver infecções do que quando ele usa placebo. Na verdade, eu tenho quase 30% na redução de infecções e sintomas respiratórios quando eu suplemento meu paciente com BL04, quando comparado com indivíduos que receberam placebo. Essa cepa ainda pode ser bastante utilizada como imunomodulador. Esse é um trabalho bastante interessante que mostra a capacidade do Bifidobacterium lactis de induzir a produção de interleucina 10 e de diminuir a produção de interleucina 12. A primeira, uma citocina anti-inflamatória, a segunda, uma citocina pró-inflamatória. Então, quanto maior a relação de IL-10 e IL-12, mais interessante é o resultado da suplementação com essa cepa específica. E quando a gente compara o BL04 com Lactobacillus lactis e com E. coli, a gente vê que essa diferença é bastante importante a favor do BL04. Isso é bem nítido também quando a gente pega esses mesmos pacientes e induz, por exemplo, uma colite experimental, usando uma substância irritante para o intestino de animais. E aqui a gente vê que o uso de BL04 protegeu bastante o desenvolvimento de colites nesses animais suplementados com essa bactéria. Outra função interessante, outro resultado interessante da suplementação com BL04 é no que diz respeito à resposta vacinal. Aqui, vários pacientes foram estudados através da vacina, que receberam vacina para cólera e receberam diferentes tipos de probióticos em conjunto com a vacina e se observou qual foi a melhor resposta no que diz respeito à produção de imunoglobulinas secundárias à vacina.
o que a gente vê é que o Bifidobacterium lactis e o Lactobacillus acidophilus LA14 foram os que melhor responderam a essa vacina para cólera. Concluindo então, a gente pode dizer que a suplementação com probióticos tem sentido em uma série de situações clínicas onde existe desequilíbrio da microbiota, que os probióticos não são iguais, que eles passam por um processo muito cuidadoso de seu desenvolvimento e sua distribuição, e isso precisa ser muito bem controlado. Poucos locais no planeta fazem isso de forma adequada. Vários fatores devem ser considerados para escolher a cepa certa para o quadro clínico ideal, para o paciente ideal. O Bifidobacterium lactis BL04 constitui uma opção para corrigir a desbiose e promover novamente o equilíbrio da microbiota. Muito obrigado pela atenção dos senhores.